Olá, eu sou a doutora Tayane, estou acompanhada da minha irmã e sócia, doutora Thaís. Olá, pessoal! Estamos começando mais um Primecast. A convidada de hoje me deu uma canseira, mas vai valer a pena. Nós estamos com a doutora Tatiane Abdala, pelo Instagram dela. Ortodontia, ortopedia e odontopediatria. Há 13 anos cuido de pequenos e grandes sorrisos. Achei linda essa parte. Tati, seja bem-vinda. Oi, bom dia, gente. É uma honra ter você aqui. Ai, obrigada. Pra mim que é uma honra, me sentir super lisonjeada. Eu e a Tati, a gente não fez faculdade juntas, mas próximos, né? A hora que eu vi 13 anos ali, eu falei, ai, meu Deus! Então quer dizer que o seu é 14, né? 15, né? O meu é 15. Acho que era 2 anos à frente. Era 2 anos. Era 2 anos. Eu que era enxerida e ficava lá com o pessoal, os veteranos. A gente decidiu que nós não vamos falar sobre o passado. Tati, era porque você queria já aprender o que vinha Sim, pela frente, né? Com certeza, eles já tinham Muito mais aplicada, experiência. né? Hoje somos senhoras casadas, mães e profissionais. Mas foi muito bom, né? Foi muito bom. Foi muito gostoso. Faculdade sempre é bom, né? Sim, Em tudo, né? sim. Em tudo, em conhecimento que a gente começa a aprender, acho que a gente começa a ficar jovens adultos, né? Então, Tati, muito bom. aproveitando, como antes a gente era só mais balada, eu Não, nunca Taiane, era mais perguntei. estudo. Mais estudo, é verdade, mais estudo. Era mais estudo. Por que odonto? Porque odonto, eu sempre quis. Sempre? Sempre quis fazer odontologia. Desde que eu me entendo por gente, eu sempre quis ser dentista. Eu nem sei quantos anos, mas eu tinha uma odontopediatra, né? E na nossa época, pra mim, existiam 2 Carla Pérez. Tinha a Carla Pérez do Tchan, Sim. né? Que todo mundo conhecia, que muitas meninas da nossa idade queriam ser iguais a ela. Eu queria ser igual a outra Carla Pérez, a minha odontopediatra. Era Carla Pérez Era o nome Carla dela. Pérez. Aham. Nunca vou esquecer. Era a Carla Pérez. Ela era loira também? Loira, linda, alta, magra. Eu falava, gente, eu quero ser igual a ela. Não a outra dançarina, eu quero ser essa Carla Pérez. Mas você colocou o shortinho e o coturninho e Com dançou, certeza, né? gente. Não, deixa. Deixa em off. Mas com certeza, quem não dançava El Tchan na nossa época, né? Todo mundo, Então nossa. assim, com certeza. Mas eu queria ser a outra Carla Pérez. Mas eu tava mais pra Sheila, né? Eu era morena. Eu era Sheila. Mas eu sempre quis ser dentista. Não necessariamente odontopediatra. Não estava nos meus planos, mas eu não lembro de eu tirar um dente em casa. Eu ia só nela. Todos os meus dentes, ninguém tocava, eu era intocável, assim, eu só ia nela. Então, ela tinha uma prateleira cheia de brinquedos, então eu ganhava brinde quando eu ia lá atrás, ela já fazia isso. E do lado do consultório dela, tinha uma sorveteria. Então, eu tirava o dente e ia na sorveteria depois. Estratégico, né? Totalmente, não era dela a sorveteria, né? Uhum. Mas tinha uma sorveteria, eu morava em cidade pequena, então... Nossa, eu olhava pra ela, assim, pra ela era... De qual cidade você era, Tati? Diretama. E já tinha odontopediatra lá? Sim. Então, tinha Carla Pérez. Mas a gente é de cidade pequena. Mas Na verdade, Diretama assim, é maior que eu São acho que Pedro. ela não era só odontopediatra. Eu acho que ela, talvez fosse uma dentista com dom pra pediatria. Sim. Mas eu lembro que tinha brinquedos no consultório dela. Ela me dava recompensa. Eu ganhava brindes. Eu tenho até um bichinho da cárie até hoje, que foi quando eu troquei a minha chupeta pelo bichinho da cárie. Sabe aqueles bichinhos de dedoche? Aham. Você já viu? Todo odontopediatra vai saber Sim. o que é. Sim. É um bichinho da cárie bem feinho de dedoche, assim. Eu tenho ele até hoje, que a gente substituiu. Eu dei minha chupeta pra ela me deu o bichinho. Então, assim, eu queria ser ela, eu queria ser igual a ela. Então, eu tinha certeza que eu ia ser dentista. Legal. Porque- Como é bom ter uma inspiração, É. né? Pra gente pensar como mãe que a gente deve levar nossos filhos em lugares que inspirem Sim. ele, né? Com inspirações boas. Inclusive, eu já tenho pacientinhos que querem ser dentistas porque falam que querem ser igual a mim. Nossa, gente, isso pra mim... Como que é? Conta, assim, a sensação de ouvir isso. Ai, é maravilhoso. Um dia eu li uma frase que falava assim: alguém está aprendendo a ser um adulto observando você.
Então, toda vez que eu recebo uma foto, esses dias eu recebi uma foto de uma pacientinha minha, eu até compartilhei no Instagram, porque foi dia das profissões na escola, e ela quis ir de tia Tati. Ai, que lindo! Ai, gente, isso pra mim, eu cheguei assim, encheu o olho de lágrima. É uma sensação de, nossa, estou no caminho certo, tô fazendo a coisa certa, né? Sim. E, é inexplicável, mas é muito gostoso. E você pensa assim, eu tô sendo inspiração. Assim como eu fui inspirada, eu estou sendo inspiração pra eles, né? É muito gostoso. E mais ainda, Já me perdi aqui no podcast que eu já fiquei. e mais ainda uma inspiração boa, né? É um muito bom exemplo, gratificante, né? Eu me sinto honrada. Quantos anos a pacientinha? Ela aqui? tem 7 aninhos. A Helena. Helena! Já pensou quando ela vem no podcast? Ela vai falar, eu fui dentista por causa da minha odontopediatra, tia Tati. Você imagina, gente? Então, aí a Carla Pérez, acho que hoje ela já nem é mais dentista. E eu encontrei ela... Ela me encontrou no Instagram um dia. Há muito tempo atrás. Até procurei ela esses tempos, já não tá mais. E aí eu lembro que eu mandei uma mensagem pra ela, porque ela também mudou de cidade, e tá lá em São Paulo e tal. E ela já não tá mais lá em Iretama, né? Há muitos anos. Desde que eu morava lá, na época, ela já tinha saído. Iretama é perto de Campo Mourão? Termas de Jurema? Aham. Ah, é verdade. Ali. Porque a gente é de cidade pequena, mas não tinha uma odontopediatra, assim. Por isso que eu perguntei. Então... Só tinha Teve dentista homem na nossa cidade, né? Não, tinha mulher, mas... É que na sua época tinha a Ivete daí já. Mas eu lembro que era o Dr. Vanderlei, que era assim, amálgama, extrair dente e aquele cheirão forte de consultório. Mas você sabe que quem me... Tipo assim, como eu não sabia o que eu ia fazer, até no terceiro ano do ensino médio, que naquela época chamava colegial, eu não sabia o que eu ia fazer... Quem me fez escolher, assim, odonto, em quem eu olhei, assim, foi a Ivete. A doutora Ivete, que ela era dentista do posto de saúde. Meu pai também trabalhava no posto de saúde. Então, quando tinha os churrasco, as coisas do pessoal do posto de saúde que reunia, daí eu sempre conversava com ela. E daí acho que foi por isso também, porque até o terceiro ano eu não sabia o que eu queria fazer. Olha como a gente sempre se inspira, né? Sim. Em alguém. E eu fui inspiração da Tayane. Ai, olha só. Eu ia falar, né? Mas ela já tá se achando aqui contando. E eu fui inspiração da Tayane. Eu também me acho, gente. Tá vendo? Com a Helena lá, já tô me achando. Imagina sua irmã se não vai. Capaz. É uma honra, né? Sim. Nossa, é muito gostoso. É bom demais. Então, depois que a Carla Pérez foi embora, eu fiquei órfã dela, né? Porque eu acho que eu tinha uns 10 anos, ela já não trabalhava mais, assim. Ela já mudou de cidade, casou. Nossa, antes dos 10 já criou essa sementinha em você. Super, tá. E eu não sei nem dizer com quantos anos eu tinha. Acho que desde que eu aprendi a falar, eu queria ser dentista. Desde pequenininha. Tanto é que quando eu entrei na odonto, eu tinha muito medo, porque eu ficava assim, e agora? Se eu não gostar, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer se eu não gostar de odontologia? Tô perdida, assim. Não tinha uma segunda opção. Eu achava a arquitetura legal, mas... Gente, todo dentista tem vontade de fazer arquitetura. Por quê? Não sei, eu também penso que da estética, eu queria fazer arquitetura também. Eu não Só sei era explicar. péssima em matemática. Eu não sei como que eu ia fazer arquitetura. Exatamente o que eu falo. Eu falava a mesma coisa. Eu falo isso até hoje. Eu falo... E agora? Né? Eu lembro que eu tava no primeiro ano. Eu ficava... Ixi, só tem matéria chata aqui, né? E agora, se eu não gostar? Eu vou ter que fazer conta? Pior ainda. Vou ficar aqui. Vou estudar essa teoria mesmo. Esperar passar esse primeiro ano. Eu vou gostar. Porque o primeiro ano não tem nada, né, de odonto. Não, tem muito assim, pouco. Não. Você escuta falar uma coisa ou outra, assim, né? Daí a gente tem, tipo assim, uma biologia voltada para uma histologia voltada, né, pra área de odonto, mas você não tem aquela prática de ver dente, de pegar dente, que é o que a gente quer, né? Sim. Aí eu lembro que eu via o povo de branco, de jaleco, já indo pra clínica de maletinha. Eu falava, não, então tá aqui, ó, meu foco. Deixa eu focar que eu vou chegar aqui, né? Lembrando aquelas maletinhas brancas. A maletinha Sabe que o branca. pessoal usa ainda hoje? Hoje é caixa de ferramentas lá em casa. É? Juro.
Não, Virou caixa de ferramentas O meu lá era em casa. caixa de pesca. Tá. Virou caixa de pesca na sua casa? Não, mas desde a minha época de faculdade. Ah, tá. Depois na minha casa, hoje eu uso para guardar. Meu marido guarda as coisas de pesca. E ele levou para guardar as coisas de pesca. Tem duas caixinhas minhas. Uma é até branquinha, com um símbolo assim, né? Uma cruzinha vermelha. Isso! E aqui eu tinha na faculdade, não tinha dessa branquinha. Então você podia escolher a cor. Como eu gosto muito de azul, a minha era uma azul. E daí depois eu usei essa azul e acabei comprando essa branca na especialização de orto, que daí meio que virou moda todo mundo ter essa branca, e daí eu acabei comprando essa branca, mas aí depois serviu ele usa para guardar as coisas de pescaria. Então, não, em casa a dele quebrou, que o Rafa tinha uma branca também, né? Mas a minha tá lá, ele usa pra guardar as ferramentas. É a branca com vermelhinho e a cruzinha vermelha. Virou caixa de ferramentas lá em casa. Eu não sei em que momento eu desfiz daquilo, mas eu desfiz. Não chegou no casamento. Você doou. Nossa, mas eu me achava com aquele sapatinho branco, que na época era horrível. Gente, tudo branco, né? Tudo branco, a minha maletinha. Eles ainda usam, mas acho que só pra ir pra clínica, né? Tudo branco. Ah, mas Não hoje sei. tem tênis branco bonito, tem naquela sapatos. época não tinha, né? Tem. Mas acho que hoje nem é obrigado ainda. Acho que só na clínica. Não sei se para assistir, porque na minha época eu tinha que assistir aula teórica. Ah, na nossa também, né? De branco. Não laboratório tinha, não. e clínica. Não, na minha época você assistia aula teórica de branco. Agora, imagina, eu morava lá em Presidente Prudente, que é uma cidade assim, quando eu não tinha carro ainda, que chovia, que eu tinha que ir ponto de ônibus, toda de branco, segurando aquela caixa e um guarda-chuva. Uhum. Gente, era tenso, hein? Era tenso. Eu já fui muito a pé pra faculdade também, já tomei muita chuvinha ali na cabeça. Gente, ficava... E parece que é o dia do branco, vai chover. Não, e o diretor E você também morava ali pra cima, né, Morava. Tati? Tinha que descer tudo ali. O meu diretor era muito chato. Você não podia ter, por exemplo, assim, uma camiseta que tivesse alguma coisa colorida. Não, era tudo branco. E antigamente era tão difícil de achar roupa toda branca que tinha loja Era difícil. de roupa branca, né, pro pessoal da faculdade. Aqui também tinha uma. Tinha. De jaleco. Não, lá era roupa mesmo. E você se diverte com os jalecos, Tati? Como odontopediatra? Super. Por mim eu teria milhões. Você queria ser sócia da doutora Nossa, Sherry? super. Quero muito. Eu já até fui ver pra abrir uma loja. Acho que todo dentista aqui em Maringá já foi ver para abrir uma loja da doutora Sherry. Então, eu também acho. Acho que não tem mais, né? Aqui. Tinha uma mulher Tinha uma que representante. Era lá no prédio. Então, mas ela ainda acho que ela vende. Era agora. bem ali, né? Era em cima. Não sei. Que acaba comprando pela internet. Porque então. a odontopediatra é a que mais se diverte com os jalecos, Nossa, né? sim. Que aí dá pra ir desde o mais estiloso ao Uhum. mais de bichinho, tudo. Ai, gente, tem uns lindos. Tem Qual a dó. sua preferência? Então, eu gosto muito de um azul que eu tenho no consultório, que é o que as crianças mais gostam. Que é um que achei que tem dentinho e tem bichinho, tem vários... tem vaquinha, tem arco-íris, tem unicórnio. Então, é o que eles mais gostam. Às vezes eu tô com outro e eles já Tati, cadê aquele outro? Eles perguntam, Perguntam. Super. eles olham, tá vendo como que marca, né? Como que eles Aham, guardam na eles memória. Guardam. Aí é o que eu mais uso, que é o que a maioria gosta. Lava e volta, Lava e volta. E você trabalha toda de branco? Ai, muito difícil, Thay. Hoje não tem mais isso, né? Não, né? Eu não vejo mais. Na verdade, tem alguns dentistas ainda, né? Acho que os mais antigos, né? Tem alguns. Às vezes eu tô toda de branco, mas não é proposital. Não é Eu assim, tô perguntando porque você ficou com a Carla Pérez de inspiração, ela deveria trabalhar toda Trabalhava de de branco. branquinho. E nem tinha Não, jaleco de bichinho, tinha. Eu usei muito tempo, no começo, né? Quando a gente se formou há alguns anos atrás, eu só usava branco pra trabalhar. Porque é sinônimo de limpeza ainda, Sim, né? né? E aí você vai revelar, né? Raio-X no consultório, se Nossa. mancha e tudo mais. Hoje a gente revela muito pouco, né? Encaminho muito pra você. Obrigada. Mais Ótimo, prático, né? Não, a gente nem a perepica que eu gosto mais de fazer. Né? Encaminho. Não caminha pra gente, É, a gente dá um jeito lá com a criança. Mas eu usei muito branco.
Mas aí foi quebrando esse paradigma, né? Do dentista tem que estar de branco, né? Até o jaleco, né? Até hoje, o jaleco. Eu tenho jaleco, acho que eu tenho 2 jalecos brancos que eu amo, porque eu ainda sinto que eu tô mais clean, que eu tô mais limpa, né? Que eu tô mais dentista. Uhum. E os outros acabam, às vezes, o pó da luva, né? Eu tenho um preto lindo, mas que sem condição de usar. Onde eu encosto fica preto. O Rafa mesmo, ele não tem jaleco branco, ele só tem azul e preto. Ele vive manchado, fica batendo nele, limpando, porque ele vive manchado. Tati, vocês trabalham juntos ou cada um tem seu consultório? O Rafa, ele tem um consultório com o meu cunhado, que o meu cunhado também é ortodontista. Sim. Então, ele tem a MV com o Leandro, porque eu e o Leandro, a gente tem a mesma especialidade. E eles abriram há 10 anos a MV. Na época, como eu fazia só ortodontia, eu me formei, eu trabalhei acho que uns 3, 4 anos como clínica geral, aí eu comecei a SP já no 2º ano de formada, e aí até eu senti essa segurança e tudo mais. 2º, 3º ano ali eu já fui fazer só orto, então eu fazia só orto. Na época eu não pensava em abrir consultório, eu trabalhava uns 9 consultórios. Nossa, sério. Carregando maleta. Com a maleta. E lá a maleta tinha até eu ir pra mala demorou um pouco. Né? Aí então eu fazia só orto, eu não via sentido. Eu falava, eu não tô segura, eu não tô pronta, eu não quero abrir consultório, né? Porque eles até falaram, mas eu falei, não, abre vocês dois um dia, né? Que eu me senti pronta, eu vou abrir um consultório. E aí eles abriram os 2. Há uns 10 anos, e depois de uns 5 anos eu fui sentindo essa necessidade, porque a gente vai ficando mais velho, a gente vai querendo fazer as coisas do nosso jeito, né? Sim. Aí eu falei, não, agora eu quero, acho que agora eu tô pronta, eu quero abrir o meu consultório pra fazer do meu jeito, daí a gente vai pegando, né, um pouquinho dali, aí de coisas que eu falo, eu quero assim, eu quero, né, desse jeito, e aí eu e o Rafa abrimos o nosso, separados. Né? Então, hoje o Rafa ele tem um consultório com o irmão dele, mas a gente tem a Aurali, que é nossa. E é cansativo, né, Tati? Ficar indo de um lugar pro outro atender, né? Sim, eu já tava exausta. Eu falava, gente, não paro, não tem um cantinho meu, né? Eu queria fazer as coisas do meu jeitinho, Mas no começo é bom, né? Fica como dica pra quem tá começando, né? Nossa, que, tipo assim, você vai pegando um pouquinho da experiência de todo mundo, né? Sim. Até você ter a sua, assim, o seu jeitinho, o seu método. Sim, não, foi uma escola pra mim. Eu sou extremamente grata a todos os lugares que eu já trabalhei. Porque a gente aprende muito, né? A gente filtra muita coisa, aprende, vê o que é certo, o que não é, o que você acha que é legal, o que não é, pra você montar o seu E até aprender a gerenciar, né? Porque isso é o mais difícil, né? Mais difícil, eu acho. Principalmente pro dentista. Eu acho que não tem um dentista que você converse que fala assim, ai não, primeiro, eu gosto, e segundo não, eu aprendi. Porque a gente não aprende isso, acho que né? isso é vivência, né? Nenhuma faculdade ensina. Acho que nem administração ensina. Porque... Mas a gente sai sem noção nenhuma, né, Tayane? Não sei hoje, né? Como é que é? Sai também. A gente sai bem cru em tudo, né? Na prática, odontológica, em tudo. Isso é verdade. Mas tudo é vivência, né? Tudo é experiência, mas a gente vai... Acho que lidar com pessoas é vivência, né? Porque gerência é isso, né? Você aprender a lidar tudo. Saber aceitar. Saber aceitar. É igual a ortodontia que a gente tava conversando. Você erra pra você poder ir criando a sua forma de tratar, a sua forma de resolver as situações, a sua forma de cuidar, ver o que funciona pra você, o que não funciona, né? Acho que tudo, né? Tudo, né? Tudo. Acho que tudo na vida, né? Porque, por exemplo, quando a gente casa, a gente também, né? Nunca casou, não sabe como que é. Aí depois vem o filho, nunca teve filho, não sabe como que é. E a gente vai aprendendo, né? E mesmo assim, por exemplo, assim, em relação ao filho, você tem o primeiro filho. Quando você tem o segundo, você pensa que vai ser a mesma coisa e não é. Não. Né? Então, é isso. Cada pessoa é diferente, cada lugar é diferente, cada paciente é um, cada funcionário é um. É bem isso. Né? Então, são coisas que a gente realmente vai aprendendo e vai amadurecendo, né? Esses dias eu tava num consultório aguardando e uma senhorinha tinha acabado de ser atendida, e ela sentou lá, daí ela falou, tem que esperar minha filha agora, né? Ai, como é difícil ser dependente dos outros, não tô mais acostumada. Eu acho que, tinham acabado de tirar o carrinho dela, porque ela ficou tão assim. E tudo a gente tem que aprender, a vida toda, né? Ela tava aprendendo a ser dependente de novo. De novo. Então,
Eu É acho que eu isso. vou gostar dessa parte de ser dependente de alguém me buscar e levar. Eu não gosto de dirigir. Ai, não Sério. vou gostar, não. Eu não tenho paciência. Eu gosto de, de fazer as coisas sozinha e eu não consigo ficar Bom. esperando. Ela também não. Mas aí eu vou de Uber, daí eu chamo Uber agora. Ué, não preciso depender de alguém da família. Agora tá mais prático. Né? Mas que nem ontem, pra ir lá pra casa da mãe. Daí o Vinícius, mãe, nós vamos em 2 carros, porque daí às vezes eu quero voltar antes. Eu falei, não, você não quer voltar antes, não, você quer me esperar. Você vai me levar. Eu vou no carro com você, nem adianta, eu não vou de carro, não. Mas, mãe, depois você vai querer ficar na avó. Eu falei, aí você fica junto? Aí a gente marcou a gente chegou num consenso, daí o outro também. Então vamos fazer assim: 2h30 a gente vem embora. Eu falei, então tá, 2h30 a gente vai embora. Casa da avó. E quando você era criança, Tati, também era casa da avó? Era. Como que foi a Tati criança? Ai, gente, minha infância foi muito gostosa. Muito gostosa. Como eu morava em cidade pequena, não sei vocês, né? Mas a gente vive na rua, né? A gente vive na rua. Eu lembro que eu ficava na rua até 11 da noite, assim. E a minha avó, as minhas avós, né? Tanto de pai e mãe, não moravam na mesma cidade que eu. Mas eu tenho ótimas lembranças de final de semana, de férias, dos primos todos juntos, né? Aquela coisa gostosa, assim. Você tem bastante primos? Da parte do meu pai, muitos, assim. Muitos. Então, a gente ia, como era lá pra perto de Curitiba, a gente ia pra lá 2, 3 vezes no ano no máximo. Nossa! Daí parece que é mais gostoso ainda, né? Lá eu tinha Reunir assim. muitos primos. Aqui, que minha avó materna é de Piabiru. Então, era pertinho. 2 horinhas ali, diretando. 1 horinha, desculpa, que é perto de Campo Mourão, né? Ali a gente tava todo final de semana. Menos primos, mas sempre foi muito gostoso também. Tenho lembranças muito gostosas. Me corrige se eu estiver errada, Tati, mas você é filha única, né? Só. Você sente falta? Sempre de ter irmão? senti. Sempre senti. Tanto é que eu sempre falei que eu queria ter uns 3, 4 filhos. E agora eu que gosto tem de casa 2? cheia. Tá bom. Essa foi boa, tá Tá bom. bom. Não, Mas nunca acho que é diga porque, nunca. mas é porque acabou de nascer o mais novo, né? Quando ele crescer um pouquinho, daí você vai querer outro nenê. Acho que não. Eu acho que por experiência própria pode mudar. Então, é o que eu falo, nunca diga nunca. Mas o mais difícil pra mim é o que a gente tava conversando lá, né, do começo. O mais difícil pra mim é o se dividir. Porque eu estou com o Lucas, eu fico, meu Deus, e o Henrique? Eu estou com o Henrique, eu fico, meu Deus, e o Lucas? Eu me sinto muito dividida. Claro que, como eles são muito pequenos ainda, eu não consigo tá muito com os dois em todos os momentos, porque o Henrique tem 6 meses, então, se eu tô com ele, às vezes a gente tá amamentando, eu tô num momento mais calmo, né? Hoje eles super se interagem, o Lucas, ele é um irmãozão, então ele sempre quer estar junto, ele até atrapalha muito as sonecas, acorda o irmão, quer estar junto, mas são fases ainda bem diferentes, Sim. né? Talvez daqui 1 ano o Henrique esteja mais envolvido, mas hoje são fases bem diferentes, então, se eu me sinto muito culpada de não estar com um, tá com o outro, não acompanhar uma coisa. Igual o Henrique tava com bronquiolite. Teve umas 4 festas de aniversários do Lucas que só foi o Rafa. E eu não fui. E eram de amigos nossos, assim, de filhos de amigos nossos. Eu chorei todos os dias. Você chorou? Porque eu falei, agora o Lucas não vai mais me amar. Porque eu não tô indo junto. Gente, eu chorei todos os dias. Ama, não tem problema, ele ama. Porque eu não podia ir. O Henrique tava doentinho em casa, né? Como que eu ia? Então, eu chorei todos os dias. Quando eu tava grávida, por exemplo, tinha coisas que eu não conseguia fazer, correr e tal, e aí ia só o Lucas e o Rafa, eu ficava, eu não tô lá. Eu me culpo muito. E aí eu falo, gente, como que vai ser se eu tiver 3? Não vou conseguir. Vai, consegue. Junta tudo, O coração, assim, assim. bagunça. Então, eu penso, o mais difícil pra mim é isso. Mas eu acho que é porque, igual você falou, eles estão em fases muito diferentes agora. Quando o Henrique começar a andar, começar a brincar, assim, correr, aí você vai fazer junto com os dois. Aí, então. Mas aí logo você já tem que ter o terceiro, entendeu? Pra, tipo assim, já fazer tudo junto. Aí eu tenho medo do Lucas não me amar mais, porque eu não faço tanta coisa com ele. Agora eu tô fazendo mais, né? Ontem a gente tava junto, aí eles estavam... meus 2 sobrinhos, brincando pra lá, e como o Henrique tinha muita atenção, aí agora eu vou com o Lucas, né? Nossa, ele ficou realizado, ele pegava na minha mão, corria. Então, assim, ele ficou muito feliz. Eu acho que fazia tempo que ele não tinha essa mamãe desse jeito.
Você tá sempre presente. Ai, tá. Eu tento. Certo. Eu tento. Mas a gente se sente culpado o tempo todo, né? Ah, eu falo que você engravidou, você já se sente culpada, né? Nasce uma Porque, mãe, tipo, nasce em mil culpas. Ai, semana passada eu bebi e agora eu tô grávida, como assim? Aí já fica a culpa. Do Benjamin foi assim, eu tinha feito tudo, pintado cabelo, bebido, feito harmonização facial. Passou uma semana, tô grávida. Eu falei, meu Deus, Então, Mas aí vai vir Deus, normal? Deus protege, porque daí ele sabe que você não sabe ainda. eu Mas eu penso falo, assim também. você engravidou, já veio a culpa, não tem... Eles estão ligados É o tempo ali. todo, né? Mas até quando eles são maiores, que nem os meus que já são grandes, tem dia que nem sexta-feira eu saí de casa às 7h15, voltei para casa às 7h30 da noite, às 19h30. Daí eu fiquei pensando, nossa, coitados. Tipo, o mais velho pegou o mais novo foi pro inglês de carona, Não almoçou assusta na a casa Tati, do senão ela já vai amigo. começar a E aí, onde sofrer. eu tô nessa história? Né? Você tá trabalhando. Eu tava trabalhando. Mas Né? aí você se sente culpada, Aham. tipo, eu não tava lá. Não Daí é? depois à noite eu falei, não, eu vou ficar com ele, vou ficar em casa. Aí não ficou ninguém em casa. Um foi pro clube, o outro saiu com a Ai. namorada, daí eu... Então, é Então, assim né? mesmo. Mãe de meninos. Mãe de Tá meninos. vendo? Por isso que eu tenho Mas que ir eu junto acho no que- futebol. Então, por isso que você tem que Ele gosta ganhar bastante do futebol. Amo futebol. Chutebol. Ai, gente, eu tenho uma dificuldade de corrigir isso quando ele fala. Eu Ai, acho mas é tão fofinho. bonitinho, né? Chutebol. Porque chuta, né? Aham. É o chutebol. É. Eu não corrijo nada. Tem Você coisas que eu corrige? falo, filho, é assim que fala, né? Mas o chutebol eu não consigo. Ah, A é muito escola vai bonitinho o corrigir. chutebol. Eu acho muito fofo o chutebol. Eu não consigo, ele adora chutebol. Ele vai pra escola já? Vai, Vai? ele vai desde 1 ano e meio. Ah, os meus também começaram com 1 ano e meio. Porque assim, a gente trabalha e por mais que, nossa, eu falo que a gente tem um privilégio maravilhoso, que a minha mãe é aposentada e os meus sogros também, e eles amam estar com as crianças. Então, a gente divide os dias ali, né? De cuidados. Mas é bom que eles também interajam com outras crianças Sim. da idade deles. E evolui muito, né? Ir pra Sim, escola. sim, eu acho. Eu sou super a favor. Eu também sou. É. Nossa, não. Não, eu também. Eu com 1 ano e meio eu coloquei Então. os dois. Não me arrependo, assim. É. Acho que foi muito bom pra eles. Eu também. Muito gostoso. Principalmente pro meu mais novo, que eu via que ele tinha mais dificuldade de interagir com as pessoas, sabe? Ele era mais grudado, assim. Nossa. Depois que foi para a escola, meu Deus. Criança tem que conviver com criança, né? Sim. Não ficar só em adulto. Você passa isso para os seus pacientes? As mães te dão liberdade de você dar instruções, dicas, compartilhar experiências, assim, de mãe para mãe? Muito. Sim, claro, algumas sim, outras não, né? Mas eu tenho muitas mães que são amigas, né? Eu falo assim, eu tenho, nossa, outra honra gigante. Eu atendo muito filhos de amigos. Eu tenho uma amiga minha do colégio, que eu atendo os filhos hoje, e assim, O colégio você já fez aqui em Maringá. eu fiz o 2º e o 3º só. Segundo. Mas eu tenho amigos de lá, né? Que eu construí lá na escola e eu atendo os filhos hoje. Então, eu tenho muitos pacientes que são filhos de amigos meus. Muitos. E isso é muito gostoso, né? Sim. Mas até aqueles que não são. Muitas mães, elas vêm buscando, né? A dica, não só no cuidado, mas... do jeito que você faz, do jeito que você leva. A gente se identifica hoje. E a internet tá aí pra isso, né? Sim. A gente... Você acaba se comunicando não com a empresa, mas com a pessoa que tá ali, né, atrás. Então, e principalmente quando a gente tem criança, né, quando a gente tem filhos, você se identifica muito nesse sentido, né? Ela faz isso com os filhos. Muitas mães que eu tenho a odontopediatria no consultório, ela vem disso, vem da indicação e vem de pacientes que vêm através do Instagram. Muito. Que eu vejo que começam a me seguir, depois eu vou lá e marco uma consulta. Eu vejo que marcaram uma consulta, né? É uma vitrine, né? Então assim, eu penso, legal, né? Porque vem como é. Hoje tudo a gente vai pesquisar, né? Tudo. Tudo. Se eu vou marcar algum médico, eu vou lá dar uma olhadinha. Se eu vou Sim. marcar não sei o que, eu vou dar uma olhadinha como que é. Ou a gente pergunta nos grupos da escola, né? Ou no grupo de amigos. Você tem alguém para indicar, né? Não, então assim, eu tenho isso. Eu tenho essa liberdade com algumas, com a grande maioria. Com outras não. E eu falo que eu aprendo muito com elas também. Porque elas vão me passando, então é sempre uma troca,
né? Muitas Sim. mães me ensinam muito e eu aprendo muito com muitas famílias e eu acabo passando um pouquinho do que A eu gente sou, até do que a conversou gente isso antes, que existe uma Tatiane antes de ser mãe, uma profissional, e tem a outra profissional pós ser mãe, né? que a Tem, gente- com certeza. A gente sempre tenta cuidar como a gente gostaria de ser cuidado, Sim. né? E a odontopediatria já me trouxe isso. Eu fiz a odontopediatria, eu não era odontopediatra, né? Você começou com a orto. Eu comecei com a orto, que sempre foi o sonho da minha vida. Desde a faculdade, eu sabia que eu queria ortodontia também. Desde criança eu sabia que eu queria ser dentista, e desde que eu entrei na faculdade eu falei, eu quero a orto, né? E a pediatria eu sempre fugi. No CESU tinha aquele projeto de extensão, que era Bebê Clínica, não sei se você lembra. Sim. E aí eu lembro que era junto, era a parte de odontopediatria Sim. e de orto. Eu tava na orto lá. E às vezes a Maria Paula, ela falava, Tati, seu paciente faltou, vem aqui ajudar na pediatria. Eu fugia, porque tinha que segurar a criança, porque não sei o quê, porque lá eles tinham manejo, mas não tinha muito tempo pro manejo. Não. Era aquela coisa de segurar. Gente, eu chorava junto com a criança, eu falava, eu nunca vou fazer odontopediatria. Eu sempre amei criança, eu sempre amei estar cercada de criança. Talvez porque a minha infância foi muito legal, muito gostosa, né? Mas eu não me via odontopediatra. Eu passei a ser odontopediatra porque eu tinha muitos colegas que me indicavam pacientes. Crianças. Ai, Tati, você se dá bem com criança, você tem dom para o atendimento infantil. E aí me encaminhavam a orto, para ortopedia. Eu sempre fiz muito ortopedia. E aí eu comecei a sentir essa necessidade. Eu falei, eu acho que eu preciso fazer, então, a especialização de odontopediatria para eu entender melhor, né? Para eu cuidar melhor desse. Não que eu seja odontopediatra, né? Faça muitas coisas de odontopediatria. Mas eu preciso fazer para eu fazer o básico bem feito e para eu aprender esse mundo, né? Porque a gente tem a psicologia, né? Tem todo um manejo, Sim. tem todo um cuidado. Então, eu fui fazer odontopediatria por isso. Eu não faço canal de criança, eu não faço cirurgia de freno. Muitas coisas que odontopediatras fazem, eu encaminho, eu não faço. Eu trago alguém no meu consultório para fazer, eu acompanho, mas eu não faço, né? Sedação eu não faço, porque eu gosto de ser ortodontista. Né? Acho que é importante a gente focar no que gosta e no que é bom, né? Eu gosto de ser a orto. A odontopediatria, ela veio para complementar, né? Então, eu fiz a odontopediatria para complementar. E eu sou outra profissional depois da odontopediatria. Não só para as crianças, mas para os adultos também. Sério? Sim. Porque a gente aprende a ser mais calma, a ser mais leve, o cuidado, né? O toque tem que ser mais fino. Então, eu sou outra profissional também depois da odontopediatria. Depois de virar mãe mais ainda, né? Porque a gente pensa assim, nossa, cada mãezinha que entra eu falo, se fosse eu ali. Cada criança que entra eu falo, se fosse meu filho que tá aqui, né? A gente pensa nisso antes de ser mãe, antes de ser odontopediatra. Mas depois é transformador, é diferente. Eu fiz ao inverso. Eu fiz primeiro odontopediatria e durante a odontopediatria daí eu comecei a ortodontia. Olha, mas uma coisa puxa muito a outra, né? Sim. Puxa muito, a orto puxa a pediatria. Por isso que eu acho que na faculdade eles já sabiam disso, eles ligaram os dois. Ligaram. Né? Puxa muito. E eu acho que depois que a gente é mãe, a gente fica outra profissional. Por quê? Porque é fácil educar o filho dos outros, né? É fácil falar assim, ai meu Deus, mas não escovou o dente da criança? Ai, mas não passou fio dental? É bem isso. Mas só quando você tem um filho, você sabe quanto que é difícil escovar um dente e passar um fio dental, né? E o que eu mais recebo no consultório é a pergunta, se mamar e não escovar o dente. E aquele dia que eu saí de casa, meu filho chegou dormindo e eu não escovei o dente. Eu falei, gente, escolha suas batalhas. Isso eu sempre pensei, eu nunca... graças a Deus eu posso falar que eu não cuspi num prato. Não comi o prato que eu cuspi. Porque eu sempre pensei, eu falei, gente, como que você vai acordar uma criança que tá dormindo? Então eu era pra escovar daquelas pra acordar. E falo assim, eu acho um absurdo a mãe não acordar. Eu penso, sério? Mas depois que a gente tem filho, a gente vê que vai ter uma vez ou outra que vai... A maioria das vezes que você chegar em casa com a criança dormindo, ela vai dormir sem escovar o dente. Super, e tá tudo bem, não vai ter cara por isso. Isso eu sempre pensei. Não pode ser todo dia, né? Porque até a gente, tem dias que a gente faz melhor. Sim. Tem dias que a gente não faz tão bem, né? E aí eu sempre pensei, eu falei, não, escolha suas batalhas. Eu sempre falei isso pras mãezinhas. Graças a Deus eu posso falar que isso eu não fiz depois de filho. Porque você vai acordar uma criança, gente. Quantas vezes meu filho... Ontem
Ontem a gente passou o dia inteiro fora, né, com a família. E o Lucas, ele dormiu no carro. Sem tomar banho, né, sem nada. Chegou daquele jeito, padrão em casa. A gente falou, vou até dar janta, porque não vai dormir, né. Quantas e quantas vezes ele chega em casa com o pé sujo, todo fedido, todo suado, sem escovar o dente. E tá tudo bem, não é por conta desse dia que ele vai ter cárie. Não é a gente sabe que a cárie é um processo, Sim, né? Sim. Não é um dia que vai ter. Agora, se você cuida muito bem todos os outros dias da semana e um dia você não cuidou, tá ok. Essa pergunta é a que eu mais recebo no consultório. Tá, você acorda seu filho pra escovar o dente? Se ele chegou dormindo da rua? Eu falo, não. Não. Vai que ele mas no acorda e outro depois dia demora tem pra que dormir. Mas no escovar, outro dia a né? gente capricha. Daí vem aqui, passa fio dental, escova bonitinho, sabe? Então, assim, não, gente, tá tudo bem. Aí eu já enfiei filho embaixo do chuveiro dormindo. Depende do jeito que chega, né? Eu tô falando que não, mas assim, chega enterrado de lama, daí não tem jeito, né? E ele não acordou. Sério? Uma mão eu segurava, com a outra eu dei uma esfregada. A Tayane tava Acha? junto. Olha Eu já não só. sou assim. A Tayane vai acordar, não acordou. Então, não. Ontem foi um caso até excepcional. Ele acordou, mas o Henrique chorou, né? Daí ele acordou, era umas 11 horas. Daí a gente falou, ai, filho, então vamos tomar um banhinho, né? O medo é de Vai. despertar, né? Daí ficou igual uma matraca lá, como sempre, mas depois dormiu. Você falou que ele conversa bastante, né? Muito. Bastante. E é dele ou vocês estimulam bastante? Como foi essa parte? Tá, e desde que ele é bebê, assim, eu lembro que um dia a gente grávida do primeiro filho, você vai ler tudo. Não sei se vocês foram assim. Eu lia tudo, eu buscava tudo, eu via vídeo, eu fazia um monte de coisa. E aí um dia eu vi uma pediatra falando assim: você não tira a roupa de uma. Você não chega, para e tira a roupa de uma pessoa, do nada. Você não é. Aí eu lembro que ela falou assim: o bebê, pode até parecer meio bobo. O bebê, você vai começar a tirar a roupa dele, você vai começar a tirar a fralda, conversa, né? Porque você não chega numa pessoa e você vai tirando a roupa dela, né? Entenda esse lado. E aí isso me marcou, porque eu falei, gente, é verdade. E aí desde o Lucas eu fiquei, filho, agora a mamãe vai, tá, não todas as vezes, mas a maioria das vezes que eu lembrava disso, eu falava, filho, mamãe vai te trocar. Mamãe vai trocar sua fraldinha, mamãe vai limpar, mamãe vai passar pomadinha, mamãe vai... Pode até parecer bem bobo, mas eu sempre fiz isso. Eu sempre conversei muito com o Lucas desde bebê. Não sei se isso estimulou, se é dele. E vocês são um casal que conversa muito? Eu falo muito, eu acordo falando. O Rafa fica bem irritado comigo. Sou eu na vida. Eu falo pra caramba, acho que vocês já Eu podem ter também. percebido, né? Eu também. Eu falo muito. E não sei se ele é assim da gente ou se é dele, mas a gente conversa bastante com Porque ele. na minha assim. casa era impossível, que meus meninos falam muito, mas era impossível eles não falarem, porque eu falo muito e meu marido Então. também fala muito. Então, Então, o Rafa como queria é que as crianças fossem quietas? Não tem jeito, né? o Rafa é mais calmo, assim. Agora o caso da Tayane, eu não sei o que aconteceu com o menino. Eu e meu marido somos mais quietos. Meu marido mais do que eu. E meu menino fala, mas ele tem os momentos dele, que ele quer silêncio. Pra assistir o desenho dele, sim. brincar. sim. Não é, Sim. não é todo dia que ele acorda falante. Tanto é que é legal que quando ele tava no Infantil 1, que ele entrou com 1 aninho, né? A gente tem um grupo de mães, desde lá, da escola. E eu lembro que eu falava, o Lucas News, porque ele chegava contando. Aí eu contava pra todas as mães. Tipo, não sei quem não fez o quê, não sei quem, nananã. E até hoje ele fala isso às vezes. Lucas News. Pedro não dia. me conta nada. O Lucas conta, ele conta. O Davi Esses também, dias, o Davi conta tudo. Tem até a amiga minha, ou até nossa outra irmã, que fala, você quer saber das coisas, você busca o Davi na escola, que ele entra no carro, já vai contando tudo. Gente, é muito gostoso. Eu amo. Eu falo, filho, eu amo conversar com você. Eu amo te ouvir falar. Porque é muito fofo e é gostoso, né? E ele fala. Ele entra no carro, ele conta. Tem dias que eu falo, filho, como que foi a escola hoje, né? O que teve mais que foi mais divertido pra você? Daí ele, não sei, esqueci. Tem os dias que ele esqueceu. Como que esqueceu? Acabou de passar? Não quer falar, né? Mas tá bom, tem dia que ele não quer falar. Mas normalmente ele fala. Ele fala bastante. Mas tem os momentos, né? E que nem o Davi, ele já tem 13 anos.
E ele continua contando tudo da escola. Ai, que gostoso. Ele que continua, seja... ele entra no carro e começa, mamãe, eu chego e falo assim, que tem hora que eu até me perco nas conversas dele, nos assuntos, que ele já tá em outra, eu ainda tô pensando no outro assunto que ele tava falando, e ele conta ele conta de todo mundo, Ai, gostoso. conta tudo. O Lucas também fala. Tudo. Uma amiga minha que às vezes ele vai pro Porto com ela, e ela fala assim, ai, eu amo ir pro Porto com o Davi, porque ele sai de Maringá falando, contando as coisas da escola e chega no Porto contando. Eu falo assim, meu Deus, ela deve pensar assim, gente do céu, meu menino não fala, os meninos dela não conversam, e o Davi não para de falar um segundo. Vocês também vão pro Porto, né, Tati? Sim, tá. Qualquer oportunidade que a gente tá lá. Meus sogros têm casa lá, né? O Lucas, ele conta os dias. Ontem, à noite, quando ele acordou, que eu falei que ele acordou, daí ele, mamãe, dá pra fazer outro calendário do Porto? Outro que a gente calendário vai? do Porto. Ele faz o calendário, a gente tem que fazer o solzinho e a lua, né? Daí a gente faz mais o solzinho, a gente faz o solzinho, daí todo dia que ele acorda de manhã ele pinta um solzinho, que é um solzinho a menos, pra ele ir pro Porto. Que legal! Ele ama ir pro Porto. Ele conta os dias, assim, a gente sempre vai. Quando a gente pode, a gente E lá vocês levam na prainha, tudo, pescaria. Seu marido gosta bastante de pescar, né? Que eu vejo. Ama pescar. O Rafa também, qualquer oportunidade que ele tem, ele vai pescar. Esses dias do feriado agora da Páscoa, todos os dias ele acordou 5:30 da manhã, 5 horas e foi pescar. Todos os dias, com chuva, com frio. O Lucas também queria ir junto. 2 dias o Rafa levou ele. Ama pescar. Lucas... Eu não sei se é porque tá lá, tá a família, tá os primos, condomínio, e aí vai, brinca e tal. Ele ama, e a gente gosta muito. Fica todo mundo junto. Como essa história do calendário, Tati, que você já falou pra gente na conversa antes, você faz calendário pra tudo, como que começou? Pra muitas coisas, a gente foca assim... tem uma viagem, tem um... Que daí fica ansioso, né? Que ele não sabe. A gente olha, a gente sabe contar os dias. O Lucas, ele não sabe ainda. Então, a gente... faz assim, conta o sol quando é uma viagem, quando é o Porto, a gente faz o calendário, a gente escreve quantos dias faltam e desenha ali o solzinho, por exemplo. Daí ele vai, acorda de manhã todo dia e pinta o solzinho, que ele sabe que é um dia menos. A gente ajuda isso no calendário a ele a contar os dias, né? E também se a gente tem um objetivo. Por exemplo, foi a primeira vez agora, nesses 3 anos e meio, que o Lucas teve que tomar ferro depois de 1 ano. Que o ferro, a gente fez exame com o pediatra e o ferro tava baixo. Aí ferro é ruim, né? O que a gente vai fazer? A gente coloca no suquinho e tal, mas não é uma coisa ruim de tomar. Falei, então vamos fazer um objetivo, filho. A mamãe vai te dar uma roupa do Homem de Ferro se você completar todos os dias do calendário tomando ferro. Daí a gente foi lá, fez o calendário, ele pintou, ele faz... Você pega cartolina, papel normal? Eu peguei o que tinha em casa. Tinha um sulfite, a gente fez juntos lá. E aí, todo dia de manhã, ele vai lá e pinta. E no final, ele vai ganhar a roupa do Homem de Ferro dele. Então, a gente faz um objetivo, né? Pra ele conquistar algo que eu já ia dar, né? Que eu já daria a ele, não algo assim, nossa, né? Não é uma dor de rã. Eu não ganhei a dor de rã. Não vai precisar limpar a casa, né? Não é. Mas é algo pra ele também aprender a esperar, né? Talvez a gente ensine sobre paciência e também eu penso nisso, que talvez eu esteja ensinando algo que pra conquistar algo que ele quer. E como na vida da gente é assim, né? A gente tem que ter responsabilidade. Então, ele sabe que para conquistar aquilo ali, ele vai ter que tomar o ferro todo dia de manhã, né? Ele vai ter que cumprir com os objetivos dele para ele alcançar aquilo. E na vida adulta é assim, né? Sim. Então, o calendário funciona muito bem lá em casa. Funcionou na época... A gente desfraldou o Lucas cedo, assim, foi dele. Mas, às vezes, tinha muitos escapes. Principalmente na época que o Henrique tava pra nascer. Daquela época, nossa, coisa que não tinha escape que voltou a ter. Aí eu falei, filho, se você... E ele queria uma chuteira do futebol naquela época. Do futebol. Queria muito uma chuteira do futebol. Eu falei, filho, vamos fazer um calendário. A gente fez 30 dias, mas a gente com 15 dias já deu pra ele. Ele tava muito bonitinho. Filho, se você passar a semana inteira, né, aqui, a gente vai te dar a chuteira. Aí ele não fez mais xixi na cama. Ele até hoje. Ele acorda, vai no banheiro sozinho, faz o xixizinho e volta a dormir. Que bonitinho. Ele vai sozinho. No começo ele chamava a gente, mamãe, papai, quero ir no banheiro. Agora ele acorda, às vezes eu vou ver lá, ele já tem um xixizinho, que nem sempre ele dá descarga porque tá sonolento. Fez o xixizinho e voltou a dormir. E conquistou a chuteira dele, do futebol. Né? Então funciona muito bem lá em casa, o calendário. Até então, espero que... Eu nunca fiz um calendário, assim, mas eu sempre também coloquei, tipo, meta pra eles, assim. Eu acho o calendário bom
a gente fez calendário em casa, né? Então, o Pedro tem muito bem na cabecinha dele o que é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. E ele sabe mesmo. certinho, já Que faz bonitinho, muito tempo, assim, tá? desde acho que dos 3 anos e meio, 4, o que é cada dia da semana, o que ele precisa. Então, segunda é dia da escola o dia todo, ele sabe que sábado é o dia dele ir na psicóloga e depois trabalhar com o papai e visitar o vovô. Então, acho que foi o calendário que deu essa orientação para Mas ele. ele sabe mesmo, porque um dia... não sei o que ele queria... ele queria comprar um carrinho. Daí eu falei assim, a gente vai tal dia. Dele porque tal dia eu fico na escola o dia todo. Então, a gente pode ir na terça ou na quinta. Porque são os dias que ele não ia ficar o dia todo na escola. Ai, Por isso que eu pedi fofo. para você falar do calendário, porque às vezes quem tá escutando a gente não sabe, né? E precisa de um artifício, algum método para orientar o filho, né? Para fazer. O primeiro calendário que a gente fez foi a psicóloga que falou, que foi a primeira viagem do meu marido após o acidente. Então a gente fez toda uma preparação do Pedro. E com isso aí ela falou: compra cartolina, põe atrás da porta, desenha com ele tem que desenhar, ele tem que escolher, então ele vai contar os dias que o pai vai ficar fora, então ele vai saber, foi hoje, vai voltar tal dia, quanto que falta. Nisso ele aprendeu a contar os dias que tinha caça ao tesouro, só que deixa meio mal acostumado, né? Agora meu marido vai viajar um dia, assim, amanhã o papai vai viajar e vai voltar só no outro dia. Ele fala assim, e a caça ao tesouro? Ai, que fofo. E o calendário, cadê? A gente fala, não, Pedro, é um dia só, não precisa. Mas cria uma rotina, né? Cria uma rotina. E é gostoso. E ele sabe falar de segunda a domingo. Ele fala até no domingo. Domingo eu não posso, porque domingo também eu vou na igreja. Ai, que lindo. Ele tá? sabe, ele domingo sabe, é o dia do fofo. culto. Ele sabe, falou de segunda a domingo, o calendário inteiro pra mim. Então, isso é bom, né? Eu acho que até pra, orientar os pacientes também, né? Sim. Os dias que usa aparelho, os dias que escovou o dente certinho, né? Tudo. Eu acho bom. Até esses dias uma mãe falou assim, Tati, não funcionou lá em casa o calendário? Porque eu oriento, né, fazer. Porque eu fazia a carinha feliz e a carinha triste. E aí foi ficando um calendário muito triste. E aí ele não quis mais o calendário porque foi ficando triste. Eu falei, então não faz a carinha, né? Muda, Deixa né? ele desenhar. Ou faz um número e ele pinta, ou desenha alguma coisa que ele gosta, ou cola um adesivo, mas não faz a carinha triste, porque realmente deve ficar triste o calendário. Eu falei, A criança vai chegar no final do calendário. Nossa, como eu fui péssimo. então, eu falei, então não faz a carinha triste, né? Faz uma estrela, faz um adesivo, pinta. A gente pinta em casa, né? O último que eu fiz, que eu quero ensinar coordenação. Então, eu fui fazendo pontinhos pra ele aprender a desenhar o número. Então, eu fiz vários pontinhos, assim, pontilhados, e aí ele vai lá e tem que desenhar. Né? Legal, assim. Eu falei, vamos fazendo assim. O adesivo funciona muito bem em Então. casa também, ele adora. Tem que ir do que a criança gosta, né? Mas a carinha triste realmente não chega. É meio Carinha depressivo, né? Falei, não, então muda. Muda. Tati, vamos voltar um pouquinho. Lá na faculdade que você conheceu seu marido, Foi. e como foi? Namoro, faculdade, se formar, você se formou antes, né? Um ano antes, Quando eu tava no quarto ano, vocês já não estavam mais, né? Quando eu tava no quarto ano, o Rafa ele tava na Uningá e ele veio pro Sesmar. Ele tava no terceiro. E aí a gente se conheceu ali. Quando eu olhei pra ele, eu falei, gente, que lindo. Que lindo. Na verdade, eu tinha uma amiga que fazia odonto na Uningá. E ela uma vez postou uma foto com o Rafa. E eu lembro que eu fui e falei pra ela, minha melhor amiga na época, eu falei, nossa, Ana, que menino bonito, eu nunca tinha visto. E eu sempre tô com você nas festas, no churrasco. Ele namorava, então ele não saía, ele não fazia nada. Foi a primeira vez, e assim, já tava no terceiro ano, né? Eu nunca tinha visto o Rafa. Aí eu lembro que a primeira vez que eu vi ele na faculdade, eu falei, gente, mas esse menino não é da sala da Ana? O que ele tá fazendo aqui? E tava de maletinha, subindo a escada, assim, aquela escada da clínica, indo lá pro... Terrível aquela escada. O que ele tá fazendo aqui? Daí passou. Daí eu comecei a ver ele com frequência. Falei, então ele mudou pro Sesmar, né? E aí a gente começou a ter amigos em comum e tudo mais. E aí ele começou a vir pro nosso grupo, pra nossa sala, sair com os meninos, sair com a gente. E a gente foi se tornando amigo, foi se vendo com frequência, né? E foi se apaixonando. E aí foi. E aí foi.
Aham. Aí vocês casaram depois que ele terminou a faculdade, daí. Ah, não, a gente casou 6 anos depois. 6 anos depois. Aham. Eu falo que eu e o Rafa, a gente é muito iguais e às vezes muito diferentes. Mas a gente sempre teve os mesmos objetivos. A gente queria, a gente casou depois, ele abriu consultório até. A gente queria terminar nossa pós, né? Que ele fez implante, fez estética. A gente queria terminar nossa pós, a gente juntou nosso dinheirinho pra casar. Então, a gente ficou 2 anos guardando dinheiro pra fazer a nossa festa de casamento, né? A gente é bem... Já tinha o calendário do É, casamento. Ai, você já tinha tinha calendário, desde aquela época. então a gente foi fazendo as coisas devagar, assim. Você é muito organizada, Tati? Já fui mais. Depois que eu virei mãe. Ah, não, é. Já fui mais. Às vezes piro, assim, se as coisas... Ah, nossa, hoje eu tinha que fazer tal coisa e não dá certo. Mas hoje eu tento ficar mais leve. Mas já fui mais organizada. Tento ser, na medida do possível. Não sou mais tanto. Mas quem sofre quando as coisas não dão certo, que programa é porque é organizado. Eu tento ser. Mas não sou mais tanto, não. Eu perguntei por causa do calendário, mas de 2 anos a gente juntou o dinheiro. Já fui mais. Hoje eu deixo meio que a vida me levar, assim. Tem coisas que a gente não consegue Controlar. E é saudável também, né? Tem que ser organizado, Sim. tem, mas também não pode se prender a isso, Não, né? O Rafa fala que eu tinha que ser um pouco mais leve nesse sentido. Ele é mais leve, assim? O Rafa é mais zen. Mais zen. Ah, não deu certo, tá bom. Hoje eu tô mais assim, mas tem que me cuidar pra não dar uns estresses. E assim, como foi tipo... esses 2 anos se preparando pro casamento? Você tinha sonhos? Casar? Tinha, sempre tive. Tanto é que hoje em dia ninguém casa mais, né? Muito difícil as pessoas casarem mesmo. É que às assim, vezes já fazer começa a festa. morar junto antes, né? Sei lá. E fazia festa, né? Às vezes Sim. faz mais intimista. A pandemia talvez trouxe isso, não Sim. sei. Mas fazer festa pra muita gente. Eu sempre quis. Que eu sempre pensei, eu falei, é o único dia da minha vida que eu vou ter todo mundo que eu amo num lugar só. Nunca mais vou conseguir isso. Então a gente queria fazer. O Rafa fala que hoje, às vezes, ele fala, eu acho que eu nem faria festa, me arrependo. Eu falei, eu não me arrependo, né? Eu Porque não é o me que a gente arrependo. queria na época. Também não. Não é? É o que a gente queria na época. Talvez hoje a gente fizesse diferente. Mas na época é o que a gente queria. E foi gostoso, assim. É gostoso ser noiva. Eu amava ser noiva. Gostei também. Eu Eu tinha amava, sonho de gostei, pôr todo vestido mundo. de Eu noiva. super tinha sonho. Muito sonho. Tanto é que eu queria entrar com a música da noiva. Eu não tinha outra música na minha A cabeça. música da noiva. Tinha a música da noiva. Porque tem músicas lindas, né? Aham. Eu não, quero a música da noiva. Quero ser noiva. Quero ser a noiva. Ai, eu vou adorar. E eu acho que eu fui a primeira das minhas amigas mais próximas que casou, assim. Então foi bem gostoso. A gente fez Eu despedida de também. solteiro lá no Porto. Foi Lá no foi uma delícia. Bem gostoso. Legal. Tem alguma coisa que você sente falta da Tati antes? Talvez só ter mais tempo pra mim, que hoje eu não tenho tanto. Mas eu nem quero. Porque você não quer nem ficar em casa e deixar os meninos jogar Futebol sozinho. chutebol sozinho. Você quer também ir jogar chutebol? Tá, e não sei, eu nunca parei pra pensar. Talvez só um pouquinho mais de tempo do meu autocuidado, do de se cuidar. Nossa, tô off agora. Né? Que a gente não faz mais isso. Muito Mas é difícil. por culpa da gente, né? Claro que é. Isso. Eu nem quero. Então, o que eu tô reclamando? Quando sai sozinho eu choro porque eu fiquei. É o tempo que você poderia fazer isso, né? Nossa, às vezes. E você gosta de ser mãe de 2 moleques? Amo. Posso falar moleque? Porque eu chamo os meus de moleque. Também falo. Amo. É gostoso ser Amo. a princesa deles, né? Sim. Esses dias eu falei pro Lucas assim, nossa, eu não imaginava essa resposta. Eu tinha certeza que ele ia falar que era minha sobrinha. Eu falei assim, filho, quem que é a menina mais linda pra você? Eu tinha certeza que ele ia falar que era minha sobrinha. Você, mamãe. Ai, Gente, foi tão lindo. Foi O tão meu não é assim, não. Aham. Eu tinha certeza que ele ia falar que era minha sobrinha. Eu não o Pedro esperava. é a prima. Pedro é a prima. Então, ele eu é tinha certeza. apaixonado pelas primas. O Lucas também, porque a Manu, ela aprendeu a cuidar de um bebê quando ele nasceu. Então, assim, ele é o bebezão dela, né? Dá 2 anos de diferença os dois. Eles Só são- 2 anos e Eles são grudados, assim. A Manu nem gostava de boneca, ela passou a gostar quando o Lucas nasceu. Então, Que assim, legal. eles são muito grudadinhos. É muito lindo, assim, de ver. Nossa, o Pedro é apaixonado pela Letícia, né? Então. Ele entra do lado, ele fica do lado dela, ele faz assim. Ele abraça Ele ela. coloca carinho e faz assim, é tipo um carinho, assim. Então. O Lucas também. E eu vejo que o Henrique vai pelo mesmo caminho. Que é um amor também, assim. Pela prima e ela também. Como foi a chegada do segundo filho?
Ai, tá. Ele foi programado? A gente queria. Eu sempre quis ter mais filhos. E a gente queria. A gente esperou, né? Mas eu nem achei que ia vir tão rápido. Eu coloquei o Dio, né? Logo depois que o Lucas nasceu e tal. E aí a gente conversou, eu e o Rafa. Vamos esperar mais um pouco, porque a gente não queria que ele perdesse o colo. Eu queria ser mãe de assim, um tempo. O Rafa também. A gente queria que ele crescesse um pouco mais. Tudo é no tempo de Deus. A gente não programa. Sim, sim. A gente acha que a gente controla, a gente acha que a gente se programa, mas tudo é no tempo de Deus. Então, assim, eu falei, amor, se você quiser agora, eu quero. Né? E aí ele, então vamos. Daí, meu cabelo tava caindo muito na época, meus exames estavam ruins. E aí eu lembro que a minha obstetra ginecologista, ela falou assim, então vamos tirar? Né? Eu comecei a fazer tratamento de cabelo também, a dermato falou, vamos tirar o DIU então, pode estar atrapalhando. Aí a gente tirou, mas aí eu ia começar a me cuidar. Eu tirei dia 15 de janeiro do ano passado o DIU. O Henrique nasceu dia 15 de outubro. Nossa, eu falo foi muito rápido. Na semana eu engravidei. Na semana eu falo que Deus tava ali, ó. Vamos, minha filha. Vamos. Tira logo isso aí, porque senão ele vai nascer com o DIU na mão. Viu o terceiro? Era Deus que tava puxando seus cabelos. Então, eu já falei isso. Vou começar a puxar os cabelos dela. Já que ela não se toca, eu vou começar a puxar os cabelos. Mas eu acredito que tudo tem um propósito, né? Sim. Tudo tem um propósito E tem seu nessa tempo, vida. né? Tudo tem um propósito, tudo tem um tempo. É igual você falou, a gente acha que a gente que tá planejando, né? Mas é Totalmente ilusório isso, né? com certeza. É Deus, sempre Deus, né? E da questão do ser organizada, eu aprendi isso, né? A gente vai aprendendo que, assim, eu me organizo, mas quem tem minha vida organizada é Deus. Então, todos os dias de manhã eu acordo e falo, Deus, tudo bem, eu sei que eu vou tentar controlar, mas me ajuda a não ser assim, né? Que eu diminua e que o Senhor cresça dentro de mim todos os dias e que vá me tratando nesse sentido. Mas meus dias tá nas suas mãos, assim, porque a gente Eu não sou organizada, mas eu sou uma pessoa de rotina. Entendeu? Então, tipo assim, eu não gosto que mude a minha rotina. Então, eu não gosto de coisa de última hora. Tipo, vamos fazer isso? Não. E eu já sofri muito com meu marido com isso. Que ele é daqueles que ele tá almoçando. Vamos fazer tal coisa? Vamos em tal lugar? Não, porque eu não me programei para isso. Eu me programei para almoçar, para ajeitar as coisas, para deitar um pouquinho. Então, eu também tive que melhorar nisso. Principalmente depois que a gente tem filho, né? Sim. Porque você não consegue controlar, né? Não dá. Então, ainda mais depois do segundo, né? Sim, é mais difícil, né? É mais difícil. Eu gostei. Eu tive os dois bem perto. Eu gostei bastante. Confesso que eu tô um pouco assustada agora. Vou pedir umas dicas pra você depois. Porque quando eu tive o Benjamin, eu já não dormia mais direito, né? Mas agora a gente tá numa fase tão tranquila, que já vai no banheiro sozinha. Eu falo, meu Deus, eu vou ter que acordar de madrugada de novo. Já dorme sozinho. Já dorme sozinho. Mas é difícil. Dorme mais. O Lucas, assim, ele demorou pra dormir. Até quando a gente decidiu ter o Henrique, ele não dormia bem. Ele não dorme, ele ainda acorda. Ele vem pra minha cama praticamente todas as noites. É muito raro ele não vir. Nem que venha 5 horas da manhã, 4h30, mas ele vem. Mas ele vai fazer o xixizinho dele e vem pra minha cama. É muito difícil. Então, o sono ainda é difícil. E com o Henrique ficou mais, né? Ele dormiu muito bem. Do que eu falo assim, pra um bebê de 3 meses acordar 2 vezes à noite, 3 vezes pra mamar, nossa, eu achava que eu tava no céu, porque o Lucas acordava de hora em hora. Mas aí depois da fase ali dos 3 pros 4 meses, virou uma chavinha. O Henrique. Né? O Henrique virou uma chavinha. De hora em hora, gente. De hora em hora? De hora em hora. Achei que fosse Desde janeiro. Eu tava até vendo já pra alguma coisa pra fazer, mas daí eu falei pro Rafa, vamos tentar você ir, então. Ele vai chorar um pouco, mas você vai. A gente porque tá ele quer tentando mamar isso. daí. Ele quer ficar no colo, ele quer chupetar. Às vezes nem é mamar, não é fome, porque ele agora, ele aprendeu a tá na introdução alimentar, né? Não é tão da fome. É que ele quer ficar junto, ele quer ficar no peito. aconchego. Achei que a chavinha fosse pra dormir a noite toda. Não, mas eu falo que o erro tá em mim, né? Que eu também quis isso de ficar junto. Como eu passo boa parte do tempo fora, então à noite eu fico. Mas daí eu já tô exausta, né? Eu já tô numa fase assim, bem... E o Rafa também, e o Lucas daí acorda, porque o Henrique chora, né? Então Eles dormem juntos? Então, foi um erro, né? Eu devia ter separado. Porque o Lucas, ele pediu muito o irmão no quarto dele. E eu não pensei nisso. Eu pensei, vai ser legal, porque ele vai parar junto com a minha cama, porque ele vai ter o irmão ali.
Mas depois vai ser legal Então, mesmo. daí a gente mudou todo o quarto pra ficar junto. Só que o Henrique foi pro quartinho deles agora, faz o quê? Uns 2 meses. Ele tava no nosso quarto, ali no bercinho, né? Aí agora ele foi. Mas daí ele acorda, né, o Lucas? Mas... Então eu errei. Não errou. Tá tudo certo. Não, eu não acho que errou. Eu acho que são fases. Vai chegar no momento que vai ser bom, né? Que eles estarem Sim. juntos. E depois vai chegar no momento que eles também vão querer cada um seu separar. cantinho. Mas o Lucas pediu muito. Na verdade, assim, eu não sabia que eu tava grávida. O Lucas que me falou. Sério? Conta isso pra gente. Porque eu tirei o DIU, minha menstruação estava atrasada. Mas eu falei assim, tá tudo errado, né? Acabei de tirar. Acabei de tirar, né? tá bagunçado. Meus exames estão ruins. E eu tinha a síndrome do ovário policístico, né? Então, tanto é que a médica falou assim, pode ser que você demore, né? E tudo bem. Eu falei, beleza, vamos levando. Então, tava atrasado, mas eu falei, tá atrasado, tá tudo bagunçado. E o Lucas, toda noite antes de dormir, a gente não tá tanto assim, mas a gente sempre, antes de dormir, sentava na caminha, lia um livro. E aí ele ficava, esse sou eu no livro, esse é não sei o quê, esse é um amiguinho. E aí ele começou, essa é a irmã, essa é a irmã, é a irmã. Ele falava irmã, ele não falava nem irmão. Eu falava, que irmã, filho? A Manu, né? A prima. Uhum. Não, mamãe, é a irmã. Teve um dia que ele deu até nome pra irmã, ele falou Luísa. Eu falei, como assim? E ele ficou umas 4 noites falando, a irmã, a irmã. Daí teve um dia que a gente foi buscar ele na escola, eu falei, amor, para na farmácia. Vamos fazer um teste, então? Nossa, na hora deu positivo. Não ficou nem na dúvida. Não, na hora deu positivo, assim, foi muito rápido até. Eu falei, tô grávida mesmo. E aí eu pensei, né, fiz tudo errado também, meu Deus do céu, tá tudo errado. Como que eu tô grávida? Não tô pronta ainda. Nem tomei as vitaminas. Não, aí fiz o exame, gravidíssima de 1 mês. Eu falei, gente, cabelo que eu tirei de 1 mês atrás, como assim eu tô grávida? E o Lucas tinha razão, né? Teve um dia que a gente foi almoçar no restaurante e tava a Rafa, a Barbieri até. Ah, sei. Aí ele ficou, mamãe, vamos logo. A Luísa tá lá dentro, tá me esperando. Aí a Rafa, tem uma amiguinha, né? A Rafa fez prova. Tem uma amiguinha lá que também vai almoçar com a gente, não sei o quê. Daí eu falei, não, filho, quem? Tá aqui, mamãe. Daí ele apontou pra minha barriga, a Rafa do meu lado. Isso foi no domingo, daí eu fiz foi nos dias que ele vem falando, né? Que ele começou no sábado, ele foi sábado, domingo, segunda, terça. Aí eu falei, na quarta, né? Que eu fui e comprei o exame. Ele falou, não, mamãe, tá aí na barriga, a Luísa me esperando. Eu fiquei assim, como assim a Luísa tá te esperando? Que Luísa, menina. Que Luísa! E aí, daí foi. Ele que me contou que eu tava grávida, eu não sabia. Olha como Deus fala, né? Com as crianças. E aí eu fiz o exame. E aí, a partir do momento que eu falei, filho, realmente, você vai ter um irmãozinho, uma irmãzinha, tem um bebê na barriga da mamãe dele. Ah, então é menina igual eu, mamãe. Eu fiquei... Ele já mudou daí na hora. Já não era mais assim, agora é menino, já não era mais a Luísa. Não era mais a Luísa. Eu falei, mas não era a Luísa? Daí eu fiquei nessa, né? Falei, gente, e agora? Aí eu tava super ansiosa, porque eu não sabia. E aí todo mundo ficava, você vai ter menina agora. Não é? Quando você tem um menino, você vai ter menina agora. Porque você tem muita cara de mãe de menina. Você vai ter menina agora. E eu fiquei, gente, agora? Menina é menina, é menina. Eu tive que fazer o exame de sangue, porque eu tava tão ansiosa, parece que eu precisava falar pro Lucas. Porque do Lucas eu esperei, eu queria ver no ultrassom. Você queria ver? Aham, do Lucas eu esperei. Do Henrique eu não consegui. Porque eu tava ansiosa, que eu queria saber quem que era. Apontar pra ele, né? E ele acertou, né? Era um menino igual a ele. Um parceiro pro chutebol. Um parceiro do futebol. Ai, gente, futebol eu não vou esquecer. Ai, é fofinho, né? E ele joga assim na escola, tudo? Ele adora. Ele tem o dia do futebol na escola, que é Tem. quarta, que ele ama. E ele vai aí- de chuteira daí. Vai de chuteira do Aranha. Se acha com a chuteira dele. Com cameiona. Cameiona. Vai cameiona. Ai, ó, fala errado, eu acho fofo. Cameiona. Ele vai, cameiona com a chuteira de futebol. Vai, todo lindo se achando. E o Rafa joga bastante com ele em casa, né? Ele adora. Eu também, às vezes, entro na onda, porque eu tenho que estar, né? Sou mãe de menino também. O Pedro começou a fazer futebol. Daí eu falei, Taiane, tem que comprar uma chuteira. Eu falei, Pedro, pede pra sua mãe uma chuteira. Ela, Thaís, não começa. Mas ele tá fazendo futebol, ele precisa de uma chuteira. É. Nossa, ele adora a chuteira O dele. Pedro é meio sistemático pra roupas e sapatos. O Assim, Lucas ele também. também. Ele escolhe a roupa dele faz muito tempo já. Sério? Eu achei que só o meu. Mas tem algum tipo de roupa que ele não quer usar? Que, tipo assim, ele não gosta? Não.
Às vezes ele não gosta, por exemplo, tem uma que eu quero que ele vá mais bonitinho. Aí tem camisa, né? Aí, às vezes eu falo, filho, mas daí eu invento, né, uma história. Agora ele tem uma verde, que agora ele ama, que agora ele não quer mais tirar aquela camisa verde. Todo lugar que é, porque eu falei que era de escavador de dinossauro. Então, assim, eu inventei, porque eu queria que ele fosse com aquela camisa verde. Eu falei, daí agora tudo ele quer usar camisa verde. Esse dia ele tava com short tactel, com a camisa verde. Então, Tá bom, vai. a gente foi andar no Parque Engá, ele queria com a camisa verde escavador, porque ela tinha dinossauro. Você tá vindo numa floresta, né? Sim. Numa selva. Errado não tá, né? Errado não tá, Aí foi né? lindo, né? De Crocs, de short tactel e com a camisa do dinossauro. Do escavador. Tá certo. É, então, vai. Gente, vocês verem meu filho feio na rua, é ele que escolheu. Não, o meu mais velho, ele andava com uma fantasia do Homem-Aranha e uma bota verde, limão, daquelas galochas do Ben 10. Ah, então, gente, A todo lugar ele queria ir com essa roupa. Eu falava, filho, não. Todo lugar ele queria ir com a fantasia do Homem-Aranha e a galocha verde do Ben 10. é, a fantasia da Homem-Aranha é campeã lá em casa também. Agora, o mais novo nunca gostou de fantasia, não. Não era igual. Mas ele mais chatinho, assim, sabe? É. Mais. Vamos dizer assim, ele já nasceu meio adulto. É sistemático, ele já nasceu meio adulto, Sério? mais novo. Tati, quais são os próximos sonhos a se realizarem? Ai, tá. Isso Ou você tá muito focada agora nos filhos? Sabe que eu não penso tanto? Eu nem sei. Eu não sei. Eu não penso tanto, assim. O maior sonho da minha vida era ter a minha família. E hoje eu não sei, eu não fico pensando muito assim, nossa, a gente tem objetivo, fato, né? Mas são coisas assim que talvez são supérfluas pra muita gente, para muitas pessoas, mas eu não sei. Você tá realizando ainda o sonho, né? Aham. Você tá vivendo o sonho. Vivendo o sonho, né? Eu tô vivendo o maior sonho da minha vida, né? Que era ser mãe. Às vezes eu até penso, eu falo, não, fui eu que pedi, tá vendo? Desculpa, Deus, né? Ah, reclamo de não dormir? Não durmo, mas fui eu que pedi, não é? Eu lembro, eu penso muito nessa frase. Lembro dos dias em que orei pela vida que eu tenho hoje. Então, eu não sei. É claro que a gente sempre tem sonho, né? Ah, eu quero uma casa melhor, não é? Eu e o Rafa, a gente pensa nisso. Ah, a gente quer uma casa maior, uma casa mais gostosa, que seja mais confortável para as crianças, para receber os amigos, os filhos na adolescência, para receber nossos amigos. Então, talvez isso seja um sonho, né? Mas, assim, viajar, né? Ter mais tempo. Mas o meu maior objetivo hoje, além de material, é ter mais tempo para minha família, né? Ter mais tempo para os meus filhos, tempo de qualidade para o meu esposo, que a gente não delega, mas a gente fica um pouco longe, né? Sim. Quando nasce filho pequeno, principalmente, quando a gente tem os filhos. Prioridades são eles, né? A gente é o mundo deles, né? Eles não- precisam da gente. Não né? que meu marido não seja o meu mundo, mas o Lucas e o Henrique, eles não fazem nada sem a gente. Isso que eu ia né? falar, eles ainda são muito eles dependentes, são muito né? dependentes. Totalmente, né? É, Dependentes. então assim, o meu maior sonho hoje é ter mais tempo de qualidade com eles, mas é isso. Não sei, assim. Uma mãe realizada, Eu gente. sou. Que delícia. Que delícia. E são fases, né? Que nem se fala assim, hoje a gente não é que tá mais afastado, é que hoje vocês estão vivendo essa fase, Sim. né? E daqui a pouco vocês vão viver a fase, daqui a pouco não, demora um pouco, mas aí vocês vão viver a fase de só vocês dois. Isso. Então tem que aproveitar bastante essa fase Então. dos filhos, né? Então assim, vem pra cama. Vem. Vai tão ser um gostoso, dia, né? quando esse negócio de ir pra cama, eu sempre conto essa história, porque o meu mais velho também foi até os 11 anos, ele dormia na minha cama. E daí, teve um dia que ele, mãe, agora eu vou ficar no meu quarto? Eu falei, não, filho, como meu marido ficava muito fora, daí eu falei assim, não, filho, fica mais um pouco, dorme aqui com a mamãe e com o Davi, porque daí parece que eu sentia que eu conseguia, todo mundo ali do meu lado, eu tava protegendo mais. Eu falava, mas se for pro outro quarto, mas ele foi. Ele decidiu, né? Tava 11 anos, foi. E o Davi, eu tentei levar ele mais cedo pro quarto daí. Eu falava, filho, você precisa ir pro quarto, você precisa ir pro seu quarto. Eu falei, olha, quando o papai tá aqui de final de semana, não dá para dormir nós três na mesma cama, né? Você já tá ficando grande. Um dia ele virou para mim e falou assim, mamãe, você não quer que eu vou pro meu quarto? E realmente, no fundo, lá no fundo eu não queria mesmo. Ele falou assim,
Porque quando o Vi quis ir pro quarto dele, você falou, filho, não vai, fica com a mamãe. Então eu ele sei que lembrou. você não quer Eles que eu têm vou uma pro memória meu quarto. excelente, né? Quer ver? Ele lembrou, marcou. Marcou. Entendeu? E depois seguiu o curso natural. Ele foi pro quarto dele. E hoje, às vezes, eu sinto saudade deles dormindo comigo. E não vão mais dormir comigo. Então, igual a minha mãe sempre me falou, a gente cria os filhos pro mundo, né? E é isso, uma hora vai. Então deixa eu ficar aqui. Né? Deixa eu ser galinhona enquanto isso. Aproveita. Tem alguma coisa que você faz agora e você lembra que a sua mãe fazia e você do nada se deu conta que você tá repetindo? Super. Nossa, muito. Eu tinha o maior orgulho da minha vida, porque minha mãe é mais fechada, minha mãe é árabe, né? Minha mãe veio do Líbano. Sua mãe veio do Líbano? Veio do Líbano, ela nasceu lá. Não sabia. Sério? Aham, minha mãe nasceu lá, minha mãe é libanesa purinha. Então, assim, ela veio com 6 anos pro Brasil. Ela, meu avô era mascate aqui em Maringá, vendia com a malinha de casa em casa. Então, assim, minha mãe, ela é mais fechada. E meu pai era mais extravagante, assim. Né? Seu pai é brasileiro. Meu pai é brasileiro. Meu pai sempre foi de falar muito, né? De se comunicar muito, de sair. E quando... Meu pai faleceu quando eu tinha 10 anos. E eu era carrapato do meu pai. Eu vivia grudada nele. Minha mãe era mais caseira, por exemplo. A gente ia pro clube. Cidade pequena, né? Você cresce em clube. Eu ia pro clube. Meu pai ia jogar bocha, eu tava junto. Meu pai ia na sauna. Eu ficava lá brincando com as amigas, né? Então, assim, meu pai me carregava pra todo lugar que ele ia. Meu pai ia caminhar, eu ia atrás de bicicleta. Então, assim, eu não parava em casa. Eu ia onde meu pai tava e minha mãe sempre ficava mais em casa. Então, eu tinha o maior orgulho do mundo de falar que eu não parecia minha mãe. Gente, como eu repeti. Isso eu cuspi pra cima e caiu na testa. Eu falava muito isso. Eu falava, eu não pareço minha mãe. Eu sou muito diferente. Muito, muito. Não tem nada a ver com a minha mãe. Aí eu casei. Aí eu falei, gente, como eu sou parecida com a minha mãe? Como eu pareço minha mãe. O Rafa fala a saidinha. O nome não é Saide, a saidinha. A saidinha. Muita coisa. Organização de casa. Muita coisa. E com o Lucas e o Henrique também. O jeito de criar. Um pouco. De organizar, assim, as coisas, sabe? Minha mãe, ela é muito ordeira, minha mãe é muito organizada, minha mãe é muito... Às vezes o Lucas tá na casa dela, ele tá brincando aqui. Ele foi pra lá, ela já guarda os brinquedos que tava aqui. Eu falei, mãe, ele vai voltar. Ela guarda. Eu falei, ele vai voltar aqui. Né? Isso eu tento me controlar em casa, eu tento não ser. É aquilo que a gente vê, né? Que os pais faziam, a gente tenta ser melhor. Não que a gente, nossa, tô colocando defeitos nos meus pais, mas era um jeito que eles faziam e a gente tenta ser melhor. Eu tento ser uma melhorada, uma saidinha melhorada, eu tento ser assim. Mas eu me pego em muitos momentos sendo igual a minha mãe. Às vezes eu deixo de brincar com eles pra organizar minha casa, aí eu paro, fico, nossa, não, né? Larga, fico aqui, que isso aqui vai passar, a casa vai ficar. Né? Então, nesse sentido eu pego muito, porque eu lembro que a minha mãe, ela não sentava muito pra brincar comigo, ela queria muito organizar, porque meus pais eram professores, eles trabalhavam até às 11 e pouco da noite, de manhã, tarde e noite. E eu ficava de dia na escola com funcionária e à noite com babá. E as babás eram as alunas deles, tipo de 13, 12 anos, assim. Então eu lembro que à noite eu ficava com elas, e eu não ficava tanto com os meus pais, era mais final de semana. E eu lembro que minha mãe em casa, ela queria limpar, ela não parava pra ficar muito comigo. Nunca me faltou amor, nunca me faltou cuidado, nada. Não tenho o que falar da minha mãe. Mas ela não parava pra ficar muito comigo quando eu era criança. E isso eu tento me segurar muito. Acho que é um pouco de perfil, né? De mãe. Isso eu tento me segurar muito, mas eu me pareço muito com ela. E ela trouxe alguma tradição libanesa que vocês seguem? Tradição tradicional. Comidas. Quibe, charuto, as coisas. Nossa, o quibe da minha mãe é o melhor do mundo. Você aprendeu a fazer? Eu faço pouco. Porque eu tenho... Nossa, como eu sou cobrada disso, gente. Não porque, é cobrança, assim, só... Não tô falando de vocês. Do meu marido, da minha família. Eles falam, cadê o seu quibe? Eu falo, mas a minha mãe fez. Deixa ela fazer. O dia que ela parar de fazer, eu faço. E não é por não querer fazer. Mas é aquela coisa assim, parece que é a minha mãe que tem que fazer o quibe. Sim. Sabe? Eu tô ali junto, eu auxilio, eu tô perto. Não em todos os momentos, mas em muitos eu tô. Mas parece que é ela, é dela, sabe? Parece que eu vou tirar o título da minha mãe. Não é uma coisa assim, tem preguiça. Às vezes é sim, tudo bem. Mas não é sempre. Parece que eu vou tirar o título dela. Parece que o quibe é da minha mãe. Eu não posso fazer. Então eu não faço muita coalhada. Não, faz delícia. Nossa, é muito raro o dia que eu não como um pãozinho com coalhada de manhã. Nossa, que delícia. Minha mãe faz muita coalhada. Todo dia, assim, a gente come.
E o Lucas já gosta? Ama. Nossa, e minha mãe, o dia que ela pôde dar coalhada pra ele. Eu tava até vendo vídeos de introdução alimentar do Lucas ontem, porque, né, tava com tempo e tô nessa fase com o Henrique. Aí eu vi o primeiro dia que ele comeu coalhada. Gente, o sorriso da minha mãe era aqui, ó. Porque tem que esperar um tempinho pra dar leite. Eu não lembro certo, eu preciso reler. Mas daí eu lembro que, nossa, ela se realizou o dia que ele comeu coalhada. Ele tava todo malecado, assim. E ele ama o pãozinho árabe, a coalhadinha. Tudo pra ele é coalhada. Não existe manteiga. Ah, não Feijão. existe. Tudo é coalhada. Todos os outros são coalhada. Que legal. Tudo é coalhada. E eu achei, assim, interessante ele gostar, porque eu tenho um azedinho, Ele né? ama coalhada. O A paladar durinha de passar, né? infantil não é tão... Tem um pezinho ali, né? Tem um pezinho. Sanguinho ali. É, ele ama. Tudo é coalhada. Você vê que engraçado esse negócio de cozinhar. Eu cozinho as mesmas coisas que minha mãe. Aí. Por exemplo, assim, o almoço na minha casa é muito parecido com o que minha mãe sempre fez. Então. Né, Tayane? Eu faço as mesmas coisas que ela. Eu já não cozinho, né? Porque eu deixo pra elas. Já tem mãe e irmã. Então, não é porque você não quer fazer. É porque você vai tirar o título delas. É, Deixa de jeito elas, nenhum. entendeu? É os melhores arrozes Arrozes. da minha vida, é o das duas. O dia que você faz, né? Às vezes eu até penso, falo, gente, eu preciso aprender a fazer umas coisas diferentes, porque sempre as mesmas coisas na minha casa, e que eu vejo que são as mesmas coisas que tem na casa. É que o Da básico minha mãe. funciona, né? Então. Tipo, é que o básico de vocês é quibe, né? Ah, não é todo Nossa, dia é. assim, né? Mas é de domingo e tal. Tem um quipinho. Mas é que assim, a minha família, eles fazem muita mistureba. Sempre foi. Por exemplo, tem o quibe, daí tem o frango, daí tem o churrasco, daí tem... É tudo Mas tem o misturado. Mas assim, eles nunca foram tão... Tem a lasanha, tem o quibe, tem o churrasco, tem o frango assado. É tudo misturado. Lá em casa também. É uma bagunça, Sim. assim. Não segue um... Tem um japonês, às vezes. Tem tudo assim. Tem o yakisoba, que a minha tia fazia muito yakisoba e quibe. Tudo misturado, não é um... Só que tinha libanesa também. Sim. Fazia o yakisoba. É. Então, assim... tudo misturado. Mas bem família brasileira, É isso que eu ia isso, falar, né? misturou, né? Acho que talvez porque também veio nova, né? Minha mãe me lembra muito pouco. Ela nem Mas fala. às vezes essas culturas vêm bem enraizadas, sim. né? Meu avô, né? Meu avô viveu muitos anos, então ele enraizou isso E muito todos bem. os seus, não sei quantos, se você tem tios e tias, vieram já nascidos de lá. Não, Não teve. só a minha mãe e uma irmã. Ah, Daí veio a minha avó, né? Que é a mãe dela que eu não conheci. Que a minha avó faleceu 1 ano depois que eles estavam no Brasil. É. E aí meu avô casou de novo Com brasileiro. com brasileira. Uhum. daí por isso que daí deu Daí uma os outros misturada. filhos são da... Mas são bem arabinhos também. São? Que árabe eles É, impõem, né? aham. Assim, ó. São bem arabinhos também. E o que você vai levar pro Lucas de arabinho? Fora coalhada. Fora coalhado, quibe. Mas eu acho assim, minha mãe, ela é uma pessoa muito, muito honesta, muito correta, muito, né, o árabe, ele é muito centrado, né, nesse sentido. Se ele quer, ele vai lá, ele busca, ele quer ir atrás. Mas acho que não só a raça, né, acho que muito talvez do brasileiro e outros, mas essa questão de ser honesto e correto, que eu vejo que a minha família é bem certinha nesse sentido. E lá do Rafa também, então eu não sei se eu vou levar, se isso é dela. Acho que passa um pouco. Acho que sim. passa, né? Eu acho que sim. Tati, agora a gente vai fazer nossas perguntas. Que são assim, jogo rápido. O que vier na sua cabeça, Ixi, que medo. você responde. Se você pudesse escolher um superpoder, qual seria? Ai, meu Deus. Você é uma super mãe. Ela ama ser mãe mesmo. Se você pudesse escolher um dente só pra ficar na sua boca. Meu Deus, sério? Sério. Ferrou? Só um? Só um? Não sei. Vamos botar um molar, então? Porque se ficar só um aqui na frente, fica feio. Boa resposta.
Se fosse 2, né? Molar. Não, nem assim não ia ficar bom, não sei. Aí ia ficar tudo esquisito. Só o molar também não ia mastigar. Ia inclinar, ia... Ó a horta. Ia inclinar, ia perder, Instruir. depois ia dar uma lesão na furca, ia perder. Pode tirar tudo? Uma saudade. Meu pai. Imagina. Um dia sem internet. Ah, tudo bem. Você já ficou? Talvez não total, né? Porque uma olhadinha a gente sempre dá, mas tudo bem. Tudo bem? Um vício. Um vício? Chocolate. Ai, que delícia. Primeira coisa que você faz quando acorda. Nossa. Abre o olho? Tá brincando? Não sei. Não tem uma coisa certa. Música preferida. Nossa, eu sou muito eclética. Mas o que eu mais escuto ultimamente é gospel. Doce ou salgado? Doce. Deixa eu ver aqui. Se pudesse jantar com um famoso, quem seria? Famoso. Nunca pensei nisso. Essas perguntas assim pra deixar a gente... O que será, né? Nunca pensei. Nossa, gente, não sei. Pensa, vai que você tem a oportunidade, que você vai no Luciano Huck. John Mayer. Ele tocando um piano no jantar. Uma guitarra. Uma guitarra. Mas ele toca piano, né? Eu tô falando do artista certo também, né? Toca, ele toca muito bem. Não conta pro Rafa. Não conta pro Rafa. Tô brincando, o Rafa sabe que ele show comigo. Uma pergunta para Deus. Uma pergunta pra Deus. Nossa, tantas, né? Nossa, talvez porque ele levou meu pai tão cedo. É uma boa pergunta. É. Que não tem resposta, né? Não. Normalmente as perguntas que a gente quer fazer pra Deus são perguntas que não têm resposta, né? A gente só vai saber quando a gente estiver junto com Ele. E que demore, né, Tati? Ah, sim. Meu maior medo da vida é esse hoje. Depois que a gente tem filho, a gente tem medo de morrer, né? Muito. Eu falo pra Deus, eu falo assim, ai Deus, mas não deixa eu morrer ainda não, porque meus filhos ainda precisam muito de Sim. mim, né? O maior medo da minha vida. É. Quer dizer, que aconteça, né? Isso aí. Não quero, meu Deus do céu. Não posso. Pequenininho demais, né? A gente fica medrosa. Eu falo que eu era mais aventureira. Hoje eu não sou, não. Depois de ser mãe, tudo muda, né? É. Até isso. Sim. Nossa. Nem isso a gente não pode nem morrer em paz depois que é mãe. Montanha-russa, uhul! Agora? Não. Melhor não. O meu foi ao contrário. Sério? Eu não ia em nada. Daí a gente viajou uma vez e o mais novo ainda não podia, não tinha altura para ir nas montanhas russas. E daí eu tinha desculpa, que eu falava, ai, não posso ir, porque eu tenho que ficar com ele, né? Daí meu marido ia com o mais velho. Aí a gente foi viajar o ano passado, daí o Davi, mamãe, eu quero ir em todas as montanhas russas, e você vai comigo. Eu falei, ai, filha, mamãe não vai. Antes da gente viajar, ele ficou um tempão. Até ele me convencer, eu falei assim, tá bom, eu prometo que eu vou em todas as montanhas russas com você. E eu nunca tinha ido. Eu fui em todas as montanhas, ainda repeti montanha-russa junto com ele. Não, mas aí você vai junto, né? Porque você fala, eu tenho que estar junto. Aquela coisa lá de mãe de menino, né? Mas com o mais velho eu não ia. E eu podia deixar o mais novo com a Tayane, porque ela tava junto na viagem e ela não vai em montanha-russa. Eu morro de medo. Mas... E quando o Pedro pedir pra você ir junto, você vai ter que ir. Acho que ele não vai pedir, não. Vai pedir. Você achava que o Davi um dia ia em montanha-russa? Sei lá, não quero pensar nisso agora, não. Daqui a um tempo, Já vai né? pensando, já vai se preparando. O Pedro é medrosinho também. Mas aí depois eu comecei a se morrer, pelo menos morre todo mundo junto. Ai, meu Deus. Tô junto. Não, gente, vamos encerrar. Vamos encerrar. Essa parte não deu certo no podcast.
Tati, muito obrigada por ter vindo. Obrigada a vocês. Fiquei muito feliz de rever você, de ver a mãezona que você se tornou, porque eu conheci a Tati faculdade, né? A gente ficou um bom tempo sem se falar e agora se reconectou profissionalmente, mas hoje eu vi que a sua essência continua a mesma. Aquela Tati querida e que está realizando o seu maior sonho. Parabéns. Ai, E obrigada. para mim foi um prazer te conhecer. Também, assim, não conhecia a Tati da faculdade, mas amei a Tati de agora. Ai, gente, amei estar aqui É também. ótimo Foi ver seu muito crescimento. bom. Ai, eu digo mesmo. Muito Obrigada. bom. Foi um prazer também, Thaís, estar com vocês. Pois é, a gente falou mais de ser mãe do que Sim. A gente gosta. de dentes, A né? gente também gosta de ser mãe. É que aquilo ali, né? A gente fala sobre tudo, um pouquinho E um só pouquinho de dente. É, Achei até que Esse- a gente falou bastante. Mas aqui a gente fala de dente relacionado ao ser mãe. né? Esse é o intuito do podcast. É isso. Tudo, um pouquinho de dente. Ai, foi uma Pessoal, é isso. Vamos encerrando por aqui. Espero que vocês gostem.